Era uma manhã de março em Lisboa, o sol filtrando-se pelas persianas da cozinha velha de Francisco Alves, um engenheiro civil reformado que passava os dias em silêncio, entre cafés amargos e memórias que o consumiam como o sal do Tejo das pedras antigas. Aos 67 anos, Francisco acreditava que sua vida era um livro fechado, viúvo de Maria há 5 anos, órfão de filho único, Miguel, morto há 12 em um acidente de carro na A1, sob chuva traiçoeira que fez um motorista cruzar a faixa. Foi o destino, diziam os amigos, mas Francisco carregava uma raiva surda, como um fado não cantado, convencido de que o mundo o havia traído ao deixá-lo sozinho, o último dos alvos. Então, o telefone tocou, cortando o ar como uma faca. Do outro lado, uma voz de mulher da proteção de menores do distrito de Lisboa: Sr. Alves, sabe que tem um neto. 7 palavras que não apenas abalaram sua solidão, mas acenderam uma chama de traição que ele nem sabia que existia, uma que o levaria a uma vingança fria, calculada, onde o preço seria pago em almas partidas. Francisco apertou o auscultador, o coração batendo como as ondas contra os pilares da Ponte Vasco da Gama, obra que ele ajudara a projetar nos tempos de glória. Meu filho morreu há 12 anos, murmurou, a voz rouca de quem não falava com ninguém além das paredes. A mulher, chamava-se Sofia Mendes, explicou com cautela profissional: sim, senhor, lamentamos. Mas há documentos. Certidão de nascimento com Miguel Alves como pai. A mãe Ana Souza, uma jovem que ele conheceu brevemente antes do acidente. Ela escondeu a gravidez, decidiu criar o menino sozinha, sem contactar a família. Ana Souza. O nome ecoou como um eco distante, uma mulher que Miguel mencionara uma vez, casualmente, como uma aventura passageira em Sintra, durante um projeto de restauração de pontes antigas. Francisco sentiu o estômago revirar, não de alegria, mas de fúria. Por que esconder? Porque roubar-lhe os anos com um neto que poderia ter preenchido o vazio deixado por Miguel e Maria. Ela está doente terminal, cancro no pâncreas, continuou Sofia. Sem família, pede que o senhor considere ser guardião do menino, Tiago. Ele tem 12 anos. 12 anos de silêncio, de traição. Francisco concordou em encontrar-se, não por bondade, mas por uma curiosidade mórbida que se misturava a um desejo de confrontar essa mulher que havia roubado parte de sua linhagem. 3 dias depois, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, Francisco encontrou Sofia no átrio, o cheiro de desinfetante misturando-se ao burburinho de vidas em suspenso. Prepare-se, Sr. Alves. Ana está fraca, e Tiago? Ele é um rapaz assustado, prestes a perder a mãe e a ir para um avô desconhecido. Subiram ao 4º andar, o elevador rangendo como os ossos velhos de Francisco. No quarto 428, Ana jazia na cama, magra como um fantasma de Alfama, olhos fundos cheios de culpa. Ao lado, Tiago, pequeno para a idade, cabelo escuro cacheado, olhos castanhos que eram os de Miguel, olhos que Francisco reconhecia como se visse o filho ressuscitado. Sr. Alves, sussurrou Ana, obrigada por vir. Ele sentou-se, o ar pesado como a névoa do Douro. Tiago observava em silêncio, um caderno de desenhos na mão, rabiscando figuras de heróis de banda desenhada, talvez para escapar à realidade que os magava. Quando Sofia levou Tiago para um sumo no refeitório, Ana falou, a voz tremendo como folhas ao vento do Atlântico: desculpe. Devia ter dito a Miguel, mas terminamos mal. Ele queria focar na carreira, e eu, jovem e tola, pensei que podia sozinha. Depois do acidente, convenci-me de que a família dele não me queria, que eu era uma intrusa. Francisco cerrou os punhos sob a mesa. Intrusa. Você roubou-me um neto. Miguel teria querido saber, teria sido pai. E eu? Perdi Maria por um coração partido após a morte dele. Você nos traiu a todos com o seu silêncio. As palavras saíram como veneno, não alto, mas cortantes. Ana chorou, mas Francisco sentiu apenas raiva, uma raiva que crescia, prometendo que pagaria por cada ano perdido. Agora que morro, Tiago precisa de família. Por favor. Ele assentiu, mas no fundo, planeava, usaria Tiago para desenterrar verdades, para vingar o silêncio que o havia isolado. Nas semanas seguintes, Francisco visitava o hospital diariamente, o trânsito de Lisboa um reflexo do caos em sua mente. Tiago era calado, respondia com monossílabos, os desenhos seu refúgio. O que desenhas? Perguntou Francisco um dia, enquanto Ana dormia. Tiago hesitou, mostrou um guerreiro com armadura, detalhado como os azulejos de um palácio. É bom. Tens talento. Mas por trás da gentileza, Francisco sondava, a tua mãe falou-te do teu pai. Tiago abanou a cabeça. Só que morreu num acidente.
Que era engenheiro como tu. Francisco sentiu a traição aprofundar. Ana havia apagado Miguel da vida do menino. Quando Ana morreu, 3 semanas depois, Tiago chorou em silêncio no capela do hospital, e Francisco sentou-se ao lado, não para consolar, mas para plantar sementes. A tua mãe escondeu-te de mim. Traiu-nos. Mas juntos, podemos corrigir isso. Tiago, vulnerável, assentiu, sem saber que entrava num caminho de vingança. Tiago mudou-se para a casa de Francisco em Benfica, um sobrado antigo com vistas para o Tejo, mas o ar era tenso como antes de uma tourada. O quarto de hóspedes era impessoal, e Tiago arrumava as malas com mãos trêmulas. É temporário, disse Francisco, mas pensava, usarei ele para descobrir mais sobre Ana, sobre porquê o silêncio. Os primeiros dias foram de silêncio opressivo. Tiago mal comia, fechava-se no quarto, o luto como uma sombra. Francisco chamava Sofia, ele não fala. Sinto-me perdido. Mas internamente, a raiva fervia, contra a Ana, contra o destino. Encontrou uma caixa no sótão, coisas de Miguel, fotos, um relógio, diários. Mostrou a Tiago, teu pai era assim. Curioso, teimoso como um touro minhoto. Tiago devorava as histórias, mas Francisco torcia, a tua mãe roubou isto de ti. Devemos vingar isso. Tiago, magoado, começou a questionar, porque ela escondeu. Aos poucos, a vingança tomou forma. Francisco investigou o passado de Ana, descobriu que ela havia mentido, Miguel não terminara o relacionamento, Ana fugira por medo de compromisso, talvez por um segredo próprio, um antigo amante que causara o acidente de Miguel, um motorista embriagado que era amigo dela. Foi sabotagem, murmurou Francisco, peças encaixando como uma ponte mal construída. Contou a Tiago, distorcendo para alimentar a raiva, a tua mãe sabia, mas calou-se. Traiu o teu pai. Tiago, ferido pelo luto, abraçou a ideia, quero justiça. Juntos, planeavam, Francisco, com contactos antigos na engenharia e polícia, rastreava o culpado, um homem chamado João Pereira, agora rico em Porto, que fugira após o acidente. Meses passaram, o drama escalando. Tiago melhorava na escola em Lisboa, juntou-se a um clube de desenho, mas a raiva interna consumia-o, jogavam futebol no Parque Eduardo VII, Tiago com a luva velha de Miguel. Teu pai amava isto. Não desistas, como ele não desistiu. Mas após cada jogo, conversas viravam para vingança, João destruiu-nos. Pagará. O primeiro confronto veio numa viagem ao Porto, Francisco enfrentou João num café à beira-rio, Tiago escondido. Você matou meu filho. Ana sabia e calou. João negou, mas Francisco gravou, usou para chantagear, destruindo a carreira dele com uma denúncia anónima à PJ. Tiago via, mas o custo aparecia, pesadelos, isolamento. É por justiça, dizia Francisco, mas sentia o vazio crescer. Um ano depois, a vingança culminou. Tiago, agora 13, descobriu mais, Ana escondera por amor, para proteger Tiago de uma família quebrada. Furioso com a manipulação de Francisco, confrontou-o, usaste-me para a tua raiva. Traíste-me como dizes que ela traiu. A briga explodiu na cozinha, pratos voando como emoções reprimidas. Queria vingar Miguel, gritou Francisco. Mas perdeste-me a mim, rebateu Tiago, fugindo para a rua chuvosa de Lisboa. Francisco, sozinho de novo, percebeu o preço, a vingança curara nada, apenas aprofundara feridas. Ligou a Sofia, suplicando ajuda, mas o dano estava feito, Tiago colocado em acolhimento temporário, Francisco processado por manipulação emocional. 2 anos depois, Tiago, agora com 14, regressou relutante, após terapia ordenada pelo tribunal. Francisco, mais velho e quebrado, pediu perdão, a traição de Ana cegou-me. Paguei com o teu sofrimento. Tiago, marcado, aceitou, mas o silêncio persistia, uma família reconstruída em cinzas, onde a vingança provara ser o maior traidor. Francisco, aos 69, via no neto o reflexo de perdas, o preço da escolha é alto, como o mar que leva tudo. E assim, em Lisboa, viviam, sombras de uma raiva que quase os destruiu, aprendendo que o silêncio, por vezes, é o único refúgio.